Gostaria que você abrisse a palavra de Deus no Salmo 139. Vamos ler 3 versículos, 14, 15 e 16. Graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, minha alma o sabe muito bem. Meus ossos não te eram encobertos, quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias. Diga comigo, todos os meus dias, prefixados, antes mesmo que um só deles existisse. Eu nem precisava pregar mais. Pai, muito obrigado por tão grande oportunidade. Eu me coloco como pequenino nas tuas mãos, para que o Senhor fale a corações sedentos, carentes, famintos e necessitados, para o louvor da tua própria glória. Eu te exalto, eu te engrandeço e te agradeço no nome santo de Jesus, este que vive e reina para todo sempre. A igreja diz amém e graças a Deus. Podeis tomar assento. Eu não gosto de dar tema às minhas mensagens, mas esta eu gostaria de enfatizar, porque você não vai esquecer essa mensagem. Você foi criado para dar certo. Você é perfeito para o propósito pelo qual Deus te trouxe à terra. De fato, você não é perfeito. Eu tinha um zelador lá na igreja, logo desde o início do ministério. Ele entrou lá condenado pela medicina. Primeiro ano de ministério, ele chegou lá e eu, na ousadia do Espírito, eu perguntei se ele acreditava que ele ia sair andando ali. Ele falou, eu acredito. Eu primeiro fez o apelo, ele aceitou Jesus. Eu falei, então me dê aqui esses instrumentos aqui, essas bengalas. E ele me deu, e ele saiu andando, levantando as mãos para cima e glorificando o nome de Jesus. E ele era analfabeto, mora na favela, e ele passou quase que 20 anos servindo ao Senhor. Ele disse que não queria salário nenhum, só pelo que Deus fez na vida dele. E ele dizia uma coisa que isso marcou a minha vida, e ele dizia assim, olha, prefeito só aquele lá de cima. Prefeito, né? Que na verdade Deus falou, sede perfeitos como assim eu sou perfeito. Como é que nós somos perfeitos? Como é que nós entendemos isso? Você é perfeito para o propósito pelo qual Deus te chamou. Veja comigo, vê se você concorda comigo. Uma geladeira, quando você vai comprar, você vai lá, né, escolhe a geladeira, chega em casa, bota ela para funcionar, e aí você diz assim, perfeita, a geladeira está perfeita, amém? Aí você vai lá, compra um micro-ondas, bota lá na tomada, bota para funcionar, e aí você funciona, e aí você diz, poxa, o micro-ondas também está perfeito, sim ou não? Ok.
Agora, por que que a geladeira é perfeita? Ela é perfeita por causa do propósito pelo qual ela existe. Ela é perfeita para gelar, mas coloca ela para tentar esquentar, só se estiver quebrada. Ela não vai funcionar, assim como o micro-ondas, que tem as suas funções. Então você também é perfeito para o propósito que Deus te trouxe aqui na terra, para que Ele cumpra através da sua vida. Amém? Eu me lembro de um testemunho de doutora Edmeia Williams. Alguém, eu acho que todos devem conhecê-la. É uma mulher de Deus, e ela conta a sua história, de que ela é filha de, não sei se era finlandês, e a irmã dela nasceu de olhos azuis, mas ela nasceu negra, cabelo meio crespo, né? E aquele jeitão dela. E ela foi perguntar a Deus por que que ela nasceu diferente da irmã dela. E Deus falou: é por causa do propósito que eu tenho na tua vida. E ela entendeu que, se não fosse assim, não cumpriria o propósito. Eu queria te dizer, queridos, que você está aqui por causa do propósito de Deus. E este propósito é que vai garantir a tua permanência aqui. É este propósito que vai te abençoar. Este propósito que vai te proteger e vai guardar você até o dia do Senhor. E aí, Deus chamou ela para cuidar de crianças carentes, crianças lá no bairro de Santa Marta, lá no Rio de Janeiro. E aí todo dia a semana inteira ela passa pregando, aí levanta as ofertas e vai investir, né? E aí o Senhor fez ela entender que, se ela não tivesse essa característica, esse perfil fisiológico, né, da sua fisionomia, ela não conseguiria fazer com que o seu ministério prosperasse no lugar que Deus a chamou. Um dia ela conta uma história que um dia ela tinha pedido a Deus para construir um prédio para dar maior comodidade e conforto às suas crianças. E ela tinha um barraco. E aí, ela voltando das suas viagens de pregação, numa segunda-feira, caiu uma tempestade naquele morro, e ali muita gente reunido, e de repente ela vai subindo o morro com a sua equipe, e ela não estava entendendo nada, e o pessoal começou a olhar para ela, e ela sem entender, até que ela procura o barraco dela está no chão, e aquela tempestade só derrubou o barraco dela. E ela falou: mas Jesus, eu saio para fazer a tua obra, dou o meu suor para poder fazer o trabalho com as crianças, e o Senhor permite somente o meu barraco derribar, somente o meu. E aí o Senhor chamou ela no canto e falou assim: vem cá, minha filha, vem aqui, particular aqui, vem cá, você não me pediu para eu construir um prédio? Sim, mas para eu construir o prédio eu tenho que botar o barraco no chão. E às vezes as pessoas ficam reclamando porque não entendem o processo de Deus trabalhar naquilo que o Senhor está construindo ao teu favor. Então são coisas que nós precisamos entender, que para cada propósito Deus tem processos. Processos são dolorosos, processos você pode até não entender, processos são humanos, processos são terrenos, para se alcançar o propósito que é divino. Mas você nasceu para dar certo. A Bíblia diz que os seus dias já foram pré-fixados, foram todos registrados antes mesmo que um só deles existisse. Eu quero te dizer que Deus não tem um plano B para você. Deus tem um plano original.
E quando você sai do plano de Deus, Deus entra com um plano adicional. Ele entra numa dessas curvas que você se desvirtua um pouquinho e ele te espera lá na frente. Mas o propósito que ele tem na tua vida, ele não vai desistir. Aleluia. Que coisa interessante. Quando Deus chama o profeta Jeremias, ele diz assim: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Irmãos, antes do profeta nascer, Deus já tinha escolhido ele. Você tinha parado para observar isso? Antes de você nascer, Deus já tinha te escolhido. Como é que a gente pode entender um negócio desse? Eu perguntei a Deus, como é que isso funciona, Senhor? Deus já conhecia. Muitos pregadores falaram do projeto de Deus quando milhões de espermatozoides disputando entre eles ali para fecundar um óvulo. E Deus já tinha separado, escolhido este espermatozoide, que um dia entraria numa batalha para triunfar e encontraria um óvulo de alguém que Deus havia escolhido para te gerar aqui na terra. Porque Deus, quando Ele vê uma semente, Deus já vê o produto completo. Deus, quando olha para uma semente, Deus já vê, aleluia, uma árvore cheia de frutos, vê uma floresta. Assim, quando Deus olhou para você, a Bíblia diz que Ele te elegeu nele antes da fundação do mundo. Não fostes vós que me escolhestes, mas antes eu vos escolhi a vós e vos nomeeis, vos designeis para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Então, queridos, você foi escolhido por Deus e não é por acaso que você está aqui nessa noite. Se você está aqui, se você abriu os olhos nesta manhã, se você ainda permanece cheio de sonhos, aleluia, é Deus na tua vida, aleluia, confirmando aquilo que Ele já projetou, aquilo que Ele já escreveu, aquilo que Ele já delineou, aquilo que Ele já determinou. E eu aprendi uma coisa: e quando Deus fala alguma coisa ao teu respeito, isso significa que Ele já fez. Quando Deus fala, eu estava ali, o pastor chegou, não sei, o irmão chegou ali e entregou algo para mim, e veio ali ao fundo do meu coração, só veio confirmar. Porque quando Deus entrega algo para você, quando Deus fala alguma coisa para você, é porque já está tudo pronto, irmão. Olha lá o que diz o profeta Isaías, lá no capítulo 46, ele diz assim no versículo 10, que Ele é o único Deus que anuncia o fim no começo. Deus anuncia o futuro no princípio, ou seja, o fim no começo. Em outras palavras, Ele nunca começa até que Ele termine. Você não entendeu, eu vou explicar melhor. Ele só começa depois de haver terminado. Primeiro Ele termina para depois começar. Ele vai lá no teu futuro, volta ao teu presente e diz para você assim: você está pronto? Vamos andar juntos? Vamos começar? Temos uma grande jornada, eu vou com você. Já deu tudo certo. Deus já está anunciando o propósito acerca da tua vida, o teu futuro. Aleluia. Um dia chegou um presbiteriano lá na igreja falando sobre predestinação, pastor. E a gente começou a conversar, e você sabe que o presbiteriano, ele é obstinado. Ele não abre mão, é o que ele pensa e mais nada. Aí a gente conversando, e aí Deus começou a ministrar ao meu coração.
E o Senhor falou comigo que predestinação é pré-destino. Ou seja, o povo de Deus foi predestinado para a salvação. Agora, se alguém faz parte desse povo, é outra história. O povo foi predestinado. Mas, ao mesmo tempo, eu posso entender que nós somos predestinados. Ou seja, temos um destino profético. Só que esse predestino permite você entrar com a sua decisão. A predestinação precisa de uma confirmação. Por isso que é predestino. Quando você obedece, quando você confirma agora o destino que preparou Deus para a tua vida. Aleluia. Como diz o salmista, o Salomão, lá no Salmo 127, que filhos são como flechas na aljava do guerreiro. O guerreiro aqui é Deus, queridos, não é o pai, não é o homem. O guerreiro é Deus, e Deus não erra o alvo. Aleluia. Nós somos o que? O arco. E o arco, a depender da flexibilidade, da maleabilidade, ele vai contribuir muito. Mas o flecheiro, ele jamais erra. Por isso que filhos, Deus dá para filhos destino. Deus tem destino para os seus filhos. Deus não erra os seus alvos. Aleluia, o que Deus determinou para a sua vida vai se cumprir, vai ser alcançado. Você nasceu para dar certo, o seu destino é inevitável. O que Deus falou ao teu respeito vai acontecer. Aleluia. Por isso eu entendo que eu sou uma criação finalizada. O apóstolo Paulo, que Deus diz que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Se eu já fui abençoado, é porque o projeto ao meu respeito já está pronto desde antes de eu nascer. E aqui que eu preciso entender, queridos, que tudo que Deus faz com propósito. Segundo um dos mais renomados, já partiu para a glória, e mais profundos conhecedores da década passada, Miles Mouro. Quantos conheceram Miles Mouro? Deixou muita literatura, muita revelação. E ele diz uma coisa que marcou a minha vida. Ele diz que um dos lugares mais ricos, um dos lugares onde existem os maiores tesouros aqui na terra. O pastor Josué falou no início que o profeta Isaías, lá no capítulo 45, acerca de Ciro: eu irei adiante de ti, quebrarei os ferrolhos de ferro e despedaçarei as portas de bronze, e dar-te-ei os tesouros das escuridades, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu próprio nome. Deus tem tesouros escondidos para você. Só que muitos tesouros a gente leva para este lugar que o pastor Miles Mouro disse: um dos lugares mais ricos deste universo. Alguém desconfia? Alguém sabe? É o cemitério. Porque lá, muitos projetos de Deus, muitos sonhos, muitos propósitos que estavam predestinados, e você, em vez de confirmar, em vez de você dar anuência, em vez de você aceitar, se submeter e confirmar, porque você pode abortar. E muitos vão para o cemitério. As pessoas morrem cheias de sonhos. Mas eu disse para Deus que eu não queria morrer cheio do que Ele plantou dentro de mim. Eu quero esvaziar antes tudo aqui na terra. Eu quero ter o privilégio de poder viver, de poder desfrutar de tudo que Ele tem ao meu respeito. Toda a riqueza que está aqui dentro eu quero esvaziar. Eu vou para o cemitério, eu até creio que eu vou ser arrebatado.
Nós estamos à véspera do arrebatamento da igreja. Mas eu só vou cheio de Deus, mas vazio dos sonhos que Deus plantou aqui dentro de mim, porque eu quero que todos estes se cumpram aqui na terra. Eu quero encerrar. Eu quero ouvir mais tias ainda hoje à noite. Mas quem está gostando, diga amém. Posso pregar mais uns 5 minutinhos? Eu gosto de uma passagem, pastor Josué, que Deus, ele chama o profeta Elias, diante de uma crise que Israel estava vivendo na idolatria, uma crise da deidade. O povo oscilava, cocheava entre dois pensamentos, entre dois deuses. E Deus chama o profeta Elias para revelar quem verdadeiramente era o Deus de Israel. E aí o Senhor, para começar nesse propósito, o Senhor leva ele até a margem do ribeiro de Querite. Retira-te daqui para o oriente, ao lado do Querite, do ribeiro de Querite. E lá você vai beber da água do ribeiro, e eu já ordenei os corvos que te sustentem. Deus fala para o profeta: retira-te daqui. Ele não tinha chegado lá ainda, mas o Senhor disse: você vai beber da água do Querite, do ribeiro, porque eu já ordenei aos corvos que te sustentem. O que eu aprendo aqui, queridos? Quando ele diz eu já ordenei, está no passado. Isso significa que antes do profeta chegar no Querite e ter fome, Deus já tinha preparado o alimento, a provisão, já tinha feito uma reunião com os corvos para alimentar o profeta. O que eu aprendo com isso? Se Deus ele vai na frente, ele já vai no nosso futuro preparando tudo. Quando ele manda você fazer alguma coisa, quando ele te dá uma missão, isso significa que você não tem que se preocupar com nada. O que vai acontecer lá? Isso não é problema seu, Deus já preparou tudo. Então, se ele disse, eu já ordenei, primeiro, antes de Deus falar com o profeta, Deus já tinha falado com os corvos. Deus já tinha chegado na frente, já tinha preparado tudo. Então, o que quer dizer isso, pastor? Quer dizer que antes de você ter uma necessidade, o Senhor já chega com a provisão. Então eu não tenho que me preocupar com a necessidade, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele vai suprir todas as vossas necessidades, todas. O apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus vai suprir todas as nossas necessidades, porque ele é Jeová Jireh, é o Deus da provisão. Ou seja, quando eu pensar em necessidade, eu não tenho que ficar preocupado, eu tenho que me alegrar, descansar e começar a celebrar. Por quê, pastor? Porque eu já estou vendo no mundo espiritual, tudo já está preparado, a provisão de Deus já chegou antes, aleluia. E eu só tenho que não é murmurar, não, eu tenho que glorificar, eu tenho que dizer obrigado, Senhor, porque eu não estou vendo, aleluia, mas eu sei que já chegou, eu sei que o Senhor já preparou. Eu preciso dizer isso. Nós temos dois mundos,
o mundo físico e o mundo espiritual. Concorda comigo? Lá no Éden, quando o homem entrou na eleição para confirmar, através da obediência, a promessa de Deus, ele iria viver eternamente, ele não ia morrer. Só que ele precisava passar no teste da obediência. A obediência confirmaria tudo que Deus tinha preparado. Foi o que aconteceu com o profeta Saul. Saul foi atrás de jumentas perdidas e encontrou o trono. De repente, de caçador de jumenta, voltou como rei. Só que Deus iria prová-lo, e através da obediência dele, Deus iria confirmar o seu reino. Só que ele desobedeceu a primeira. Deus é Deus de oportunidades, de segundas oportunidades. Na segunda, o Senhor rejeitou Saul. Não rejeitou como pessoa, mas rejeitou para a posição. Porque Deus não rejeita pessoas, mas rejeita pessoas na posição errada. Porque o que Deus espera é que o propósito se cumpra. Então Deus falou para Adão: olha, você vai comer do fruto de todas as árvores do jardim. Segundo alguns especialistas na área, havia mais de 300.000 espécies de árvores no jardim, mas só tinha uma só que ele não podia. E Deus falou: se comer, morre. E porque ele desobedeceu, aí a serpente, trazendo engano sobre Eva, disse: olha, se tu comer, os teus olhos vão se abrir e você será como Deus. Na verdade, os olhos se abririam. Que olhos eram esses? Olhos espirituais. Porque ela veria como Deus, como a própria serpente. A serpente falou uma meia verdade, uma verdade distorcida. E aí ela abriu, ela comeu. O pecado não se consumou, porque só se consumou quando Adão comeu. Por que o pecado não se consumou quando Eva comeu? Porque Deus não falou para Eva, Deus falou para Adão. A linguagem que Deus usou para Adão foi uma linguagem direta, uma comunicação direta, verbal. A comunicação com Eva nem existia, foi indireta, e nem foi Deus, foi Adão. Então Deus não vai exigir de quem ele não comissionou, de quem ele não entregou. Mas quando Deus confia a alguém, Deus vai cobrar de quem ele confiou. Então, o que foi que aconteceu? Quando eles elegem a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus então fecha os olhos. Pela desobediência, Deus fechou os olhos espirituais e colocou no lugar dos olhos espirituais a fé, para que o homem enxergasse o mundo espiritual através do que Deus fala. Eu vou melhorar aqui, parece que ninguém pegou não. Existem dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual, amém? Eu estou vendo vocês aqui pelo mundo físico, os meus olhos naturais. Mas tem pessoas aqui que conseguem enxergar pelos olhos naturais e os olhos espirituais. Eu tinha um levita que era cego, pastor. Ele não enxergava nada com os olhos naturais, mas ele enxergava tudo com os olhos espirituais. Ele já começava a louvar, profetizando e mostrando tudo que ele estava vendo. Hoje, Deus colocou a fé no lugar dos olhos espirituais, para que você creia no que Deus fala, na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se Deus falou alguma coisa, irmão, é porque Ele já fez. Creia, porque o que Ele falou vai acontecer. O que Ele falou já é, aleluia, já é a verdade de Deus, já é a realidade do mundo espiritual que manifestará-se no mundo físico. Lembra quando Jesus falou, chegou lá no cenáculo pela segunda vez, somente para Tomé? Tomé disse que só creria se ele visse, se ele tocasse. E Jesus já vai logo direto: Tomé, está aqui, ó. Pode tocar aqui, veja que eu não sou um fantasma.
Você disse que só creria se visse? Pois eu te digo, mas bem-aventurados serão aqueles que não viram, mas creram. Os olhos espirituais hoje, você vê o mundo espiritual através do que Deus falou, através da sua palavra. Se você crê, é impossível que essa palavra minta, que essa palavra não se cumpra. Aleluia, passará céus e terra, mas a palavra de Deus não passará. Hoje pessoas têm dons que vê com o mundo espiritual pelo dom. Mas bem-aventurado é aquele que não tem o dom e consegue enxergar da mesma forma. É isso que Deus quer, irmão, que você entenda. Está tudo planejado, tudo programado. Ele disse lá no versículo 11, Isaías 46, que aquilo que ele preparou, que ele delineou, que ele projetou, ele vai cumprir. O que eu prometi, eu vou executar, porque eu sou o Senhor. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer se escapar das minhas mãos, pois operando eu, o Senhor, quem impedirá? Então, queridos, eu vim aqui nessa noite como profeta de Deus. Eu conversando com o pastor Josué Brandão, o pastor Josué Brandão abençoa muito o meu ministério. Já são dos 22, 3, sei lá, teve uma interrupção aí da pandemia, mas de todos os congressos proféticos, eu acho que ele só não foi em um ou dois, não sei, né? Todos. É um amigo, nunca negou, nunca foi por dinheiro, e uma amizade eu acho que vale mais do que qualquer outra coisa. E eu senti de Deus, eu falei, Deus, eu desejo, foi um desejo, eu estou em festa lá na igreja, são 26 anos de ministério, e eu desejei estar aqui, pastor, e Deus colocou algo no meu coração para entregar para vocês nessa noite. Deus quer desvendar, Deus quer abrir os olhos, Deus quer escancarar algo que Ele colocou dentro de cada um de vocês, que nesta noite, como profeta de Deus, eu quero desafiar você a você viver o melhor de Deus nesta terra, antes do arrebatamento, antes de uma carruagem de fogo, seja lá qual for, chegar à tua casa para te levar para o céu. Mas você precisa viver o que Deus reservou, o que Deus preparou, o que Deus sonhou, o que Deus projetou, o que Deus plantou dentro de você precisa ser cumprido. Você não pode abortar. Deus me trouxe aqui para te dizer isso, mas antes eu quero fazer duas menções. Eu gosto muito da história de Sansão. Sansão foi separado como nazireu, fez o voto do nazireado. O camarada nem ia nascer, mas só por causa do propósito ele nasceu, porque a mãe não podia ter filhos, e Deus foi até ele e disse, olha, vai nascer, e esse menino, ele vai ser consagrado, esse menino. E aí o voto do nazireado fala que ele não podia comer comida estragada, não podia beber bebida forte, não podia ter relacionamentos com julgo desiguais, não podia cortar o cabelo, e aí vai. E um dia o Espírito de Deus tomou Sansão e ele rasgou um leão no meio, assim como o Espírito de Deus veio com Davizinho também, pequenininho, franzino, e rasgou um leão. E aí quando o Sansão volta, depois de matar o leão, tinha um favo de mel, tinha um enxame de abelhas no corpo do leão, já morto, algum mau cheiro, sei lá, mas tinha um favo de mel que ele pega e começa a comer. Ele quebra o primeiro voto.
E a gente sabe, queridos, que quando a gente se torna insensível à palavra de Deus, a gente vai permitindo coisas na nossa vida que a gente vai ignorando, que a gente vai fazendo de conta que Deus não está aí olhando, Deus está, né? Deus é misericórdia, Deus é amor, e muita gente se apega a isso e vai. Só que vai chegar uma hora que Deus vai ter que puxar o freio. E a primeira oportunidade que Deus deu para Sansão, porque era um voto, irmãos, e voto não pode ser quebrado. Voto de um nazireu de Deus, um separado, um juiz que iria julgar, nasceu para julgar um povo. Ele nasceu com o propósito de cumprir uma determinação divina de juízo sobre os inimigos do povo de Deus. Quando ele pecou, era simples, era somente pelo temor que ele ainda tinha a Deus, procurar os sacerdotes, que aquele que confessar e deixar alcança a misericórdia. Era só resolver de portas fechadas, sem que ninguém mais soubesse, iria encerrar ali. Era um pecado secreto, pastor, só Deus sabia. Era somente ele chegar para o sacerdote, naturalmente iria cortar os cabelos, iria esperar o tempo do cabelo crescer e retornar às suas atividades, à sua missão, cumprir o seu propósito, e acabou. Diante de Deus é simples, mas ele não quis. E o que foi que aconteceu? Ele continuou, um pecado foi levando a outro. Chegou ao ponto de que Deus falou para ele: ó, você não quer cair na navalha dos sacerdotes? Não quer mesmo, né? Então pronto. Então eu vou usar a navalha dos filisteus para te corrigir. Porque eu prefiro você exposto diante dos meus inimigos do que você condenado. Às vezes Deus permite a vergonha para que não haja uma condenação. Isso é revelação do amor. Isso é o plano adicional de Deus, que quando ele sai da curva, o Senhor já está lá na frente esperando ele. Aí Deus permite e ele entra, todos nós conhecemos, na vergonha, na exposição, se torna um palhaço diante dos filisteus, até na festa lá, e ele pede a única oportunidade. Ele pediu, foi a palavra dele: me dá mais uma oportunidade para que eu possa me vingar dos filisteus, só uma. Se ele pedisse misericórdia, eu creio que Deus criaria um outro caminho, mas ele pediu mais uma, e sabe o que aconteceu? Deus deu. Sabe por quê? Eu aprendi uma coisa: Deus nunca leva aqueles que servem a Ele em vergonha, antes Ele eleva em glória, para depois recolher. Só uma oportunidade, e Deus deu: que morra eu com os filisteus. E ele cumpriu o propósito, que na sua morte ele se vingou, ele julgou, ele matou mais do que na sua própria vida. Deus não perde, irmãos. Deus está esperando a gente lá na frente. Que nós possamos ter sabedoria, que nós possamos entender que existe um propósito que protege você, que guarda você, que acompanha você, que conduz você, que livra você da morte, livra você de tantas coisas. É o propósito de Deus. Eu encerro com isso, senão o pastor Josué não me chama mais para pregar aqui. Queria falar sobre, para encerrar aqui, Deus falou comigo sobre Moisés. Quando Moisés nasceu, estava ali uma grande crise, Satanás usando Faraó para poder matar todas as crianças do sexo masculino. Todos os hebreus seriam jogados no rio Nilo. Eu creio que Satanás, ele, depois da primeira profecia messiânica de Gênesis 3,15,
ele começou a ter dor de cabeça contínua, quando soube que da semente da mulher viria alguém que esmagaria a sua cabeça. E ele começou a ter dor de cabeça. Só que quando Moisés chega, entra em cena, eu acho que ele começou a ter enxaqueca. E aí Faraó talvez recebeu uma visagem de que estava chegando o Cristo, o enviado de Deus, porque ele foi um tipo de Cristo. Mas Deus está dizendo aí, é só para você, né, se preparar, é só para sinalizar, mas ainda não é. E aí quando a Bíblia diz, capítulo 2 de Gênesis, de Êxodo, que Moisés nasce formoso, menino belo, e que a sua mãe escondeu por 3 meses, diga comigo, 3 meses, e não podendo mais esconder. Por que ele não podia mais esconder? Porque ali era um projeto de Deus, e aquilo que Deus planta dentro de você, de nós, que Deus nos confia, só pode ser escondido por cuidados estratégicos, assim como Deus escondeu Jesus no Egito, né? Assim como Deus escondeu o profeta Elias lá no Querite. É um recuo estratégico. Às vezes é bom sair de cena, para quem gosta de estar na mídia o tempo todo. Sair de cena às vezes é bom. Recuo estratégico. Aí Deus, a Bíblia diz, soltai e soltar-vos-ão. Solta. Aquele que retém mais do que é justo, lhe será por pura perda. Se você retém o que Deus colocou nas tuas mãos, que é justo, vai redundar em perda na tua vida. Guarde isso, é um princípio. Joquebede não pôde segurar, 3 meses teve que soltar. Pegou o menino, colocou no cesto betumado e colocou no rio Nilo. Olha como Deus tem senso de humor. O rio Nilo, que era o palco, o cenário onde Satanás celebrava a morte dos hebreus, das crianças. Apesar as parteiras hebreias preferiam obedecer a Deus, mas exatamente onde as crianças eram jogadas para ser destruídas aí pelos crocodilos no rio Nilo, Deus pega exatamente o mesmo rio para transportar o projeto dele. E diga-se de passagem que ele leva exatamente até Faraó, e dá ordem a Faraó como ele dá ordem a Satanás. Satanás não pode fazer nada sem a autorização e sem a permissão de Deus, que Satanás obedece à voz de Deus. Você queria matar o meu filho? Agora você vai cuidar dele, vai investir na vida dele até o dia da revelação. E aí vai lá Moisés no cesto e Miriam acompanhando. A gente aprende muita coisa aqui, o tempo não vai nos permitir, mas o papel de Miriam aqui, irmãos, revela gente que às vezes gosta de se meter onde não é chamado. E Miriam ali tem o papel do Espírito Santo, ela vai só acompanhando, conduzindo, observando onde o projeto de Deus vai transitando. E aí quando ela vê que chega próximo do palácio, é nessa hora que Deus é tremendo, irmão. Deus já tem um cenário todo preparado, está tudo montado, tudo preparado. Aí Deus agora faz a filha do rei do Egito, a princesa, sair para banhar-se no rio. Só que ao lado da princesa tinha lá algumas donzelas, algumas servas, várias. E lá vem Moisés no cesto. Aí de repente, você acha que a probabilidade era de quem avistar o cesto? As donzelas ou a filha de Faraó? As donzelas, porque eram muitas, estavam espalhadas.
Agora, por que que Deus não abriu os olhos das donzelas para avistar o cesto? Por que que Deus não permitiu que as donzelas vissem o cesto? Porque Deus só entrega o seu projeto para ser resgatado por alguém que pode cuidar dele, por alguém que pode dar continuidade, para alguém que possa investir nele. Deus não coloca nas mãos de quem não pode fazer nada. É por isso que às vezes você vai ficar até chateado, porque Deus colocou nas mãos de alguém. Sabe por quê? Porque você não tem a visão ainda, porque você não tem o cuidado para poder dar continuidade e fazer com que o projeto de Deus prospere nas tuas mãos. Então não fique chateado, aprenda. E aí quando a princesa pega e aí diz: é um hebreu lindo, e ela adotou, colocou o nome de Moisés, porque foi tirado das águas, e agora entra Miriam. As Miriams aí, irmão, tem que aprender a entrar na hora certa. E aí Miriam chega já com a solução e pergunta: quer que eu procure uma ama para poder amamentar o menino? Sim, vai lá. Agora olha como Deus é lindo. Quando você solta um projeto, irmão, quando você não retém dentro de você um projeto de Deus, pode preparar, porque aquilo que deixa suas mãos não vai sair da sua vida, vai permanecer em você, só que de uma forma diferenciada. Miriam não tinha, Joquebede não tinha condição de criar aquele menino, debaixo de uma sentença, de uma crise. Não tinha dinheiro para dar o cuidado que o projeto necessitava. E agora ela vai lá, Miriam chama Joquebede, e Joquebede agora volta e se cumpre aquela palavra de Eclesiastes: lança o pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lança o pão sobre as águas da palavra, sobre a tua palavra, Senhor, eu vou lançar a rede. Lance no rio da oração, porque tudo já está programado, planejado, Deus já preparou tudo, é só você crer. E Joquebede, quando chega agora, pega a criança de volta, vai cuidar da criança, só que diferente. Deus agora premia ela, recompensa ela. Agora ela é funcionária do palácio real do Egito, salário abençoado. De repente chegava lá os soldados lá, egípcios lá, e eles todos ficaram preocupados ali, se escondendo. Agora chegavam as carruagens cheias de guardas, e Moisés ali chegando e saindo, e Joquebede conduzindo, e Joquebede tendo acesso ao palácio. Irmãos, não retenha aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. O esconderijo pode ser provisório, você pode até esconder por um tempo, mas você vai ter que colocar para fora, você vai ter que cuidar, você vai ter que abrir os seus olhos, ter a visão de dar continuidade àquilo que Deus confiou nas tuas mãos.